Bom dia, igreja, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta manhã para termos o nosso tempo de escola dominical. Então, prepare aí a sua revista, a sua Bíblia. A revista é essa, Viver com Fé e Sabedoria. Hoje nós vamos estudar a lição de número 15. O título da lição é Uma Igreja que Crê e Anuncia. E eu quero convidar você a ler lá em Atos, capítulo 5, versículo 16. Abre a sua Bíblia aí, lá em Atos, capítulo 5, versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pela nossa vida, pela tua palavra, Deus, que vem para trazer vida, para nos trazer ensinamento, para fazer com que a gente comece o nosso dia, a nossa semana de uma forma diferente. Ministre o teu povo, dá entendimento, que possa ser um tempo gostoso, cada um na sua casa, preparou esse tempo, Deus, se é de dia, se é à noite, a gente não sabe quando cada pessoa vai ver esse vídeo, talvez nem no domingo, vai ser em outro dia, mas não importa o dia, o horário que a pessoa separou, Deus, que essa palavra, traga ensinamento, alimente essas pessoas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, a revista, nesse bloco de lições que nós estamos estudando, ela começou ali no capítulo 14, ela está trazendo umas palavras mais voltadas à igreja, a esse grupo de comunhão. Na aula passada nós falamos sobre o Espírito Santo, era uma igreja cheia do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre uma igreja que crê e anuncia. Resumidamente, sobre a importância da gente testemunhar. E aqui nós vamos perceber em Atos capítulo 5, os discípulos, os apóstolos, que eles como igreja, eles já estavam se movimentando, estavam testemunhando, estavam curando, estavam dividindo aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, as experiências que eles tinham vivido diante de Deus. Eles estavam dividindo e partilhando isso com as outras pessoas. No texto que acabamos de ler, nós percebemos que eles vão enfrentar algumas dificuldades. Os líderes religiosos da época, não vão concordar com o que eles estavam fazendo, vão se irritar com eles e vão de alguma forma tramar para que eles viessem a ser presos. E no texto que a gente leu, a gente vê que Deus não permitiu que isso acontecesse, que enviou o anjo e que os liberte, para que eles retornassem e continuassem a curar, continuassem a pregar. E uma das primeiras coisas que a gente percebe, fica como lição nessa manhã para nós, é que nós temos de aprender com os apóstolos, nós temos de aprender com os discípulos, com textos semelhantes a esse de Atos 5, e nós como igreja nós temos que ter esse ânimo, de não só apenas crer, mas de também ir anunciar e dividir, as nossas experiências, o que nós temos aprendido de Deus. Eu sempre digo, gosto muito de reforçar isso, que cada um de vocês tem um conhecimento, cada um de vocês tem um valor, tem algo que você sabe, que você viveu diante de Deus e que eu não sei, que às vezes outras pessoas não sabem e que você pode dividir. Ninguém consegue sozinho explicar Deus totalmente, mas eu digo assim que cada um tem um pedacinho, O que eu vivi diante de Deus, o que eu conheci é um pedacinho, você tem outro pedacinho, e quando a gente como igreja, cada um contribui, cada um junta esse pedaço, a gente chega mais perto, eu consigo perceber de forma melhor essa imagem de Deus, como um pedacinho de um quadro, Só o meu pedacinho você não vai conseguir ver, mas se eu juntar o meu pedacinho com o seu pedacinho, a gente como comunidade, como igreja, cada um, traz e contribui com a sua experiência, com aquilo que aprendeu de Deus, Quando as pessoas olham para nós como comunidade, como igreja, quanto mais pessoas, quanto mais experiência, mais elas podem contemplar a Deus e o agir de Deus através das nossas vidas.
Então que a gente tenha essa disposição, esse texto bíblico, a revista, ela nos convida a ter essa disposição. Você pode testemunhar, você pode falar de Deus e dividir daquilo que é a sua vida, daquilo que você aprendeu com as suas palavras, do jeito que você conseguir explicar, né? E a revista ela vai destacar algumas coisas, né, para nos animar e nos encorajar, nos ensinar a, como igreja, né, como é que eu vou testemunhar, como é que eu vou caminhar, o que pode acontecer comigo, e quando isso acontecer, como é que eu vou me comportar. E a primeira coisa que a revista destaca é que Deus, né, através do seu Espírito Santo, né, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos anima e nos encoraja a ir e testemunhar, a ir e falar, porque às vezes depender só de mim, só de você, né, a gente não tem essa coragem, a gente não tem essa disposição. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita a minha vida, o Espírito Santo de Deus mais eu, o Espírito Santo de Deus mais você, acontece, né? Há uma disposição, né? Há uma coragem, algo que não vem de mim, mas na soma da minha vida, com a presença de Deus, a gente tem essa condição de ir testemunhar e dividir. E nesse primeiro ponto, a revista ela destaca a importância da gente não desanimar, porque às vezes você vai estar indo testemunhar, dividir algo de Deus com outra pessoa, com outras pessoas, e nem sempre o resultado daquilo é o que a gente estava esperando. Imagina os discípulos, os apóstolos, né? Mas eu estou curando, mas eu estou pregando a palavra de vida, né? Vidas estão sendo mudadas, vidas estão sendo transformadas, né? Como é que alguém pode não concordar com isso? Como é que alguém pode querer que isso não acontecesse, né? E foi exatamente o que aconteceu. E a gente pensando na igreja, assim, às vezes é o que acontece na igreja também. Você, com a sua experiência de igreja, pode já ter visto isso no passado, né? Às vezes a igreja pensou ali uma estratégia, uma forma de compartilhar Deus, dividir Deus com as outras pessoas, e a gente bem sabe que na igreja toda, nem todo mundo concorda às vezes com a estratégia, com a forma como Deus está sendo dividido, né? Nem sempre é unânime, às vezes a gente tem que discutir, que conversar, que acertar algumas coisas, né? Que explicar para as outras pessoas. Então nem sempre a estratégia é bem-vinda, né? Nem sempre o falar de Deus aqui, eu saindo desse ambiente da igreja, mas às vezes você está falando para alguém que não conhece Deus, que nunca ouviu falar de Deus, né? Não vai ser bem-vindo às vezes na primeira vez, a gente vai ter que tentar uma segunda vez, e os discípulos ficam como um exemplo assim, de alguém que não desanimou, né? Eles foram, pregaram, foram presos, às vezes aí você no lugar, não, vou passar longe dali, porque ali não deu certo, né? Ali não me ouviram, ali foi onde eu acabei preso, então eu vou ir para outro lugar. Quando eu olho para os discípulos, é uma orientação de Deus, uma orientação do anjo, né? Vai e volta onde você estava e continua, e não desiste, não desanima. Pense na sua vida, né? Eu penso na minha vida, você pensa na sua vida. Quantas pessoas precisaram falar de Deus, precisaram falar de Jesus? Quantos você teve que ouvir para entender, para acreditar e para começar a caminhar? Talvez, né, através das minhas palavras, aquela pessoa não vai conseguir receber, não vai conseguir entender, mas Deus é um Deus que não desiste, né? Ele sempre vai, às vezes, mandar a gente retornar, talvez não vai acontecer comigo, com você, mas Deus vai estar sempre, né, mandando outra pessoa, e de pessoa em pessoa, né, nós que somos uma igreja, uma comunidade, nós representamos o povo de Deus, né? Tem sempre alguém que vai falar, tem sempre alguém que vai testemunhar, tem sempre alguém que vai dividir Deus, e por Deus ser um Deus que não desiste, né, a gente precisa ter essa fé de que um dia a semente vai germinar. Na aula passada a gente falou que a gente não é responsável por convencer, né? Não sou eu nem você quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que então somente falar, testemunhar, dividir, e como eu falei, dividir o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu vivi, o que eu sei com as minhas palavras. Então, que a gente faça isso e que a gente não desanime, né? Quando alguém não concordar, quando a gente enfrentar alguma dificuldade, porque uma segunda coisa que a revista destaca é que se houver uma dificuldade, se alguma coisa acontecer, se a gente não saber como lidar, nós contamos com Deus que vai nos ajudar, que vai dar uma direção. No caso dos discípulos, Deus enviou um anjo para tirar eles da prisão. Às vezes comigo e com você
vai ser a questão de uma orientação. Talvez a gente não está usando a melhor estratégia, não estamos usando as melhores palavras. Sou eu querendo fazer com as minhas próprias forças, eu estou querendo, né, enfiar Jesus goela abaixo, eu estou querendo mudar aquela vida e isso não sou eu quem faço. E aí quando eu percebo que eu sozinho, né, eu não sou capaz, que não é para as coisas acontecer assim, aí eu entendo que Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Pai, me dá as palavras, Pai, me dá a estratégia, me faz saber qual é o melhor momento, né? Me faz saber como que eu preciso conversar com aquela pessoa, né? Eu saio de mim e começo a prestar atenção em Deus, eu começo a prestar atenção na pessoa, eu começo a entender que a vida e o reino de Deus não é só do meu jeito. E falando disso, de ser do meu jeito, eu entendo que até por conta disso que havia uma resistência daqueles líderes religiosos, né? Porque para eles estava tudo bom, estava tudo confortável, estava tudo, né, gostoso, do jeito que eles queriam. E aí de repente apareceu Jesus, os discípulos, os apóstolos, né, falando coisa diferente, curando, mudando vida. Algumas pessoas não estão, né, dispostas a viver essa mudança, porque a mudança é um cômodo, né? Eu vou ter que mudar, eu vou ter que sair daqui e mudar para lá, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de viver, mexer com sentimentos. Isso não é fácil, isso é difícil. Mas por mais que seja difícil, eu e você nós sabemos, né, que quando uma mudança é gerada por conta da palavra, uma mudança é gerada por conta da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, isso gera algo muito melhor e que não tem valor, né? A gente vive uma vida nova, uma vida melhor, é uma coisa mais gostosa, por mais que tenha havido um desconforto lá atrás, né? Então tenha paciência, não desista não desanime. E isso é característica de Deus, né? Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, e nós também não podemos ser o tipo de pessoa que vai desistir das outras pessoas. Que a gente tem essa disposição de testemunhar e de dividir, né? O Deus que a gente conhece, o Deus que a gente tem servido. Eu quero orar com você. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por nossas vidas, pela tua palavra, Deus, e que essa palavra continue, né, a gerar mudança em nossas vidas, porque essa mudança é boa e gera coisas melhores e nos dá a capacidade de saber como, de saber o momento certo e de não desanimar, né, quando a gente tenta testemunhar e as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, Deus, que a gente venha buscar forças e direção no Senhor, que é quem pode nos animar, que é quem pode dar estratégias, Deus, que é quem pode, né, nos manter firmes na Tua presença. Deus, abençoe a todo o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, o seu domingo, a semana que se inicia.